Cá estamos para mais uma viagem de Baco. Neste caso podemos chamar-lhe Verdes 2, ou seja, no anterior estivemos a abordar alguns municípios da região dos Vinhos Verdes. Hoje vamos ter mais 4 municípios desta região que são associados da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Vamos, portanto, começar com Arcos de Valdevez. Por todo este concelho abundam casas senhoriais, as torres e pontes medievais e uma intensa história. Templos de todos os estilos, ex-romarias sem conta e muita tradição. Lá até costumam dizer Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez. A nossa grande esperança é que as pessoas regressem ao território. Não só porque nós continuamos a estar preparados, eu diria que estamos até melhor preparados do que estávamos, mas continuamos a ter os mesmos atrativos e acima de tudo, melhoramos substancialmente aquilo que é as condições de segurança. E, portanto, num concelho como Arcos de Valdevez, que é um concelho muito grande, um concelho onde predomina um turismo de qualidade, não é um turismo massificado, onde predominam os alojamentos, não são alojamentos de grandes unidades hoteleiras, mas mais turismo em espaço rural e os hotéis também são mais, digamos assim, com espaço suficiente, onde todos os atrativos, quer seja da natureza, quer seja dos monumentos, quer seja da gastronomia, quer seja dos vinhos, é possível circular. E é possível termos, sem dúvida alguma, aqui muito boas condições para recepcionar as pessoas. A informação que temos neste momento é uma informação bastante positiva, que diz que as pessoas estão a regressar ao território, estão-nos a visitar aqui e estão a gostar daquilo que estão a ver, porque nós nos preparamos durante este período de pandemia, estivemos a melhorar muitos daqueles que são os nossos atrativos para a visitação das pessoas. Nós somos a porta de entrada do Parque Nacional Peneda Gerês. É o único parque nacional, a Reserva Mundial da Biosfera, e, portanto, tudo aquilo que seja excelência ambiental em Portugal, na Europa e no mundo, encontram aqui em Arcos de Valdevez. É fácil cá chegar, a menos de 1 hora da área do Porto, a um pouco mais de meia hora de Braga, e, portanto, é fácil daqui chegar, ir ao Parque Nacional, ir a Soajo, ir à Porta do Mesio, ir depois também à zona do Monumento Nacional, que é Sistelo,
passear nas ecovias, passear nos passadiços junto ao Rio Vez, tudo isso é maravilhoso. Temos também uma agenda cultural muito recheada, quer seja na Casa das Artes, com um programa de agora com vários artistas. Tem este fim de semana, já próximo, está cá a Eunice Munhoz, mas depois estarão aqui os GNRs, a Carminho, e o Marco Rodrigues, que é daqui da Arcos Valdevez. Portanto, teremos aqui muita gente a também ser a agenda cultural que nos orgulhamos muito dela, ser um motivo de vinda aqui a Arcos Valdevez, passearem no Paço Giela com o seu monumento. Vamos fazer um espaço de recriação também do Recontro de Valdevez, porque nós estamos em Arcos Valdevez, onde Portugal se fez, mas também, e isso que não queria deixar de dizer, que obviamente que todas estas viagens terão que ser sempre, a gente tem que fazer bem à alma, mas também tem que fazer bem ao corpo. E, portanto, para além de andar a passear, também tem uma excelente gastronomia mesmo, uma excelente doçaria, onde estão os charutos dos Arcos, foram 7 maravilha, e depois, obviamente, que o nosso vinho verde, que é único e que, sem dúvida alguma, nos pode proporcionar excelentes momentos, ou com a família, ou com amigos, ou para nos apaixonarmos em Arcos Valdevez, mas é sempre muitos e bons motivos para virem a Arcos Valdevez, passear nas nossas quintas, no enoturismo. Portanto, há muitos e bons motivos, é fácil e bom caminho vir a Arcos Valdevez. Quem sabe lá para o final do ano possamos fazer aquilo que vinha a ser já uma tradição nossa, que tinha a ver com os festejos em torno da festa do vinho, e depois também dos Arcos à Mesa, que eram os festivais de gastronomia juntamente com vinhos, e obviamente na altura do Natal nós temos imensas iniciativas, e portanto gostávamos muito que nessa altura fosse possível nós já estarmos, mas eu diria que aquilo que era importante neste momento era que, independentemente dos grandes eventos, fosse possível e fosse ótimo que as pessoas viessem em grupos, viessem em segurança, mas que visitassem o território. Obviamente, quando tivermos condições para fazer eventos maiores, aí certamente que teremos melhores condições para os receber. Neste momento, eu acho que devemos trabalhar é mesmo para que consigamos sair desta pandemia onde nos encontramos. E nada melhor que fazer um brinde a Pinhel com o vinho, e principalmente com o vinho que lá nos chega, que é bem diferente do nosso, mas que é nesta diversidade que Portugal tem e que as regiões em Portugal têm, que nós construímos melhores oportunidades para as pessoas nos visitarem a todos e terem a certeza que no nosso território, de Pinhel a Arcos Valdevez, do vinho de Pinhel para este nosso vinho aqui em Arcos Valdevez, teremos todos a oportunidade de ter muitos e bons motivos para confraternizarmos com os amigos, confraternizarmos com as pessoas, termos a oportunidade de celebrar a vida. E é isso que esta cidade europeia do vinho de Pinhel certamente irá fazer por Portugal, é celebrarmos a vida em Portugal, em segurança e nas melhores condições. Um brinde. E agora sugiro que vejamos um pouco daquilo que o Presidente nos falou, para nos aguçar o apetite à próxima visita. Vamos então às imagens. Vinhos de Arcos de Valdevez é uma marca territorial que resulta da identidade própria que indelevelmente o território de Entre Lima e Vez proporciona aos seus vinhos. Situada na sub-região do Lima, Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez, é tipificado por vinhos verdes, tintos da casta Vinhão e brancos da casta Loureiro. Essas castas, conjugadas com as particularidades do território e clima, dão origem a vinhos que carregam características e sensações únicas. A estrutura montanhosa dos vales encaixados do Lima e Vez determina a subida dos ventos marítimos atlânticos, vindos do oeste, originando uma das mais elevadas precipitações da Europa. Tais características, conjugadas com solos graníticos, de meia encosta, bem drenados e as elevadas amplitudes térmicas diárias na estação quente, criam condições para vinhos estruturados, frescos e leves.
Os espumantes tintos, em especial os de vinhão, recordam vinhos antigos, com muita mousse, cor-de-rosa pálido e aromas de frutos do bosque. Os espumantes brancos resultam vibrantes, frescos e leves, com acidez de fruta madura. Os vinhos rosados são de cores fortes e aromas suaves e aveludados, com acidez balanceada e doçura quanto haste. Os brancos, com toques frutados, de aromas tropicais e impressiva mineralidade. Os tintos, ímpares, estruturados, de cor vermelho retinto, aromas a frutos do bosque, com toques de canela e muito digestivos. As quintas, com os seus vinhedos, adegas e paisagem, podem ser visitadas através da Rota dos Vinhos de Arcos de Valdevez, com provas de vinhos e harmonização com produtos locais. A Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez envolve os vitivinicultores e produtores de agroalimentares artesanais do concelho, com o objetivo comum de promover e desenvolver a tradição, a cultura, a gastronomia e os vinhos locais. Em Arcos de Valdevez, começo por referir-vos a laranja do Ermelo. Não é muito conhecida, mas é muito boa. É de casca lisa e fina, média dimensão, muito doce, sem fibras e com poucas sementes. Depois tenho que referir os charutos dos Arcos. De origem conventual, este doce tem forma cilíndrica, semelhante a um charuto. O invólucro exterior é feito de massa de hóstia e o recheio tem ovos e amêndoa ralada, entre outros ingredientes. Mas o destaque vai para a carne da raça cachena. A raça cachena é a mais pequena raça bovina portuguesa e uma das mais pequenas do mundo. Muito tenra, apresenta cor rósea, clara ou pálida, vermelho escuro ou escuro, de acordo com a idade do animal. Um dos meus acompanhamentos preferidos é o feijão terrestre, um feijão miúdo, de pele fina, com formato de rim. E não me enganei, é mesmo feijão terrestre. Ora, experimente da próxima vez que vá até Arcos de Valdevez. E claro, para acompanhar, dependendo da forma como é cozinhada, mas para acompanhar a carne cachena ou um bom serrabulho, por exemplo, um verde, mas um vinhão, um verde tinto. Nesta viagem pelo Minho, vamos agora até Ponte da Barca, mais precisamente em pleno coração do Alto Minho. Ponte da Barca deve o seu topónimo à barca, que fazia a ligação entre as duas margens do Rio Lima, muitas vezes a peregrinos a caminho de Santiago de Compostela. A ponte, construída em meados do século XIV, deu-lhe o nome de São João de Ponte da Barca, e é para lá que vamos. Estas são as terras da Nóbrega, terra rica, fidalga, de feição arejada, dos poetas da paisagem, das fontes e da saudade, e de bravos homens que tiveram a ousadia de desafiar o desconhecido para a glória maior do nome da terra que os viu nascer. Aqui, neste extremo, também se forjou e se defendeu o nome de Portugal. Nestas montanhas e nestes vales, homens e mulheres valorosos permaneceram orgulhosos como o último baluarte da nossa fronteira. Aqui passaram reis que destas margens e paisagens se enamoraram e nunca delas se esqueceram.
viagem ao longo dos tempos, a nossa história esteve sempre ligada ao rio, a este lima do esquecimento. Foi ele que nos deu uma fronteira, nos ligou à vida e nos trouxe o progresso. Deixe-se perder nesta teia de pequenas ruas, onde em cada esquina encontrará o encanto da tradição e da história numa perfeita comunhão com a modernidade. Pega aqui, venha cá, meu senhor. Há já muito tempo que os animais desejavam averiguar. Admira a monumentalidade do nosso património, desde a pré-história à modernidade. Entre, visite e sinta a presença da história do nosso povo. Prenda-se pelos sabores intensos da nossa gastronomia e pela delicadeza e singularidade dos nossos vinhos. Deguste estas iguarias numa homenagem às mãos sábias que, ao longo das eras, nestes vales e montanhas, conferiram a sua sabedoria e o seu amor à rica gastronomia deste território. Nestes cenários idílicos, em que a presença do homem se equilibrou de uma forma quase perfeita com a natureza, encontrará a cada passo seu espaços e paisagens que tornarão únicos na sua memória os momentos aqui vividos. Mergulhe e divirta-se nestas águas cristalinas. Percorra caminhos milenares nestas montanhas e vales. Usufrua do privilégio de estar numa reserva da biosfera e descubra toda a biodiversidade que este território encerra. Dance, cante e encante-se. Encontre aqui a força da tradição, o calor das gentes, nas manifestações da mais genuína cultura popular. Venha até nós, faça deste o seu destino e sinta a paixão pela natureza. Estamos num período de retoma em que se assiste a um crescendo da procura do nosso território, todo ele, eu visito todo o nosso território e vejo, e tenho os indicadores do alojamento, quero
o alojamento local, quer os hotéis, quer o próprio parque de campismo que temos aqui, que é uma referência a nível internacional no glamping, estão com taxas de ocupação em crescendo, o que nos dá aqui motivos de otimismo para o futuro e, ao mesmo tempo, também uma retoma da economia nas suas diferentes valências e dimensões, e esperemos que este crescimento se acentue à medida que a vacinação vai ocorrendo, a imunidade do grupo também, assim que se atinja, terá também uma segunda fase de crescimento. Nós estamos num território, todo ele inserido ou classificado como Reserva Mundial de Biosfera. E mais de 50% deste mesmo território é Parque Nacional de Peneda Gerês. E, portanto, estamos a falar de um território riquíssimo em património ambiental, com trilhos, ecovias muito organizadas, limpas e seguras, para quem nos visita possa ter um contacto mais próximo com o ambiente. Temos aqui a riqueza da nossa gastronomia e dos nossos vinhos. Na gastronomia nós temos excelentes restaurantes, todos eles recomendados, e cujos pratos têm marcado aqui a afirmação de Ponta Barca como um território de excelência neste domínio. Depois, bem acompanhados com a riqueza dos nossos vinhos, estamos a falar de vinhos muito premiados, quer em concursos, e a excelência destes vinhos prende-se com a nobreza das suas castas, mas também ao enquadramento e ao território e às condições naturais que encontram aqui em Ponta Barca. Todo este conjunto e depois com um património edificado, histórico, riquíssimo também, refiro-me, por exemplo, no românico religioso ao Mosteiro de Crasto, ao Mosteiro de Bravães, ao Mosteiro de Vila Nova de Moia. As nossas muitas adegas e a excelência destes vinhos podem ser provados no Solar do Vinhão, um espaço próprio para o visitante ter um contacto com os nossos vinhos, e são muitos os produtores particulares que temos, e também temos a nossa adega cooperativa. São tudo isto elementos que combinam na perfeição. Riqueza cultural também, e iniciativa cultural aqui em Ponta Barca também é rica. Isto tudo sempre, e é importante salientar sempre este aspecto, cumprindo as normas de segurança. Temos várias outras iniciativas, temos iniciativas que procuramos descentralizar a cultura, um programa designado por itinerâncias, que decorre ao longo deste período nas nossas freguesias, adequando o espetáculo ao sítio onde irá desenvolver-se, e também temos outros festivais como o Festival Folk Celta, temos as nossas festas maiores, as festas de São Bartolomeu, tudo isto organizado num contexto de segurança Covid. Portanto, destino turístico de excelência a quem recomendo vivamente e a quem tem a oportunidade de ouvir estas palavras. Lanço aqui um apelo a que visitem este território seguro, território com diversidade ambiental, desportiva, gastronómica, vinícola, cultural. Há mil e umas razões e dada a limitação de tempo, senão continuaria nesta descrição. Tenho aqui um vinho de Pinhel, Cidade do Vinho 2020-2021, a quem dou um cumprimento com uma saudação vinícola, com muito sucesso, com uma promoção ainda mais intensa, e brindo a Pinhel, capital do vinho 2020-2021. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabores de Ponte da Barca. A lista é longa e vai nas carnes, do cozido à portuguesa ao serrabulho e as papas de serrabulho,
o cabrito à Serra Amarela, a posta Berrosã e o naco à Terras da Nóbrega. A lampreia, o sável e a truta recomendam-se na área dos peixes. Nos doces temos o bolo branco, o leite creme queimado e as rabanadas de mel. Ainda na doçaria, as queijadas de laranja e os magalhães, um doce concebido em homenagem ao navegador barquense, portanto, o navegador que nasceu em Ponte da Barca. A proposta, naturalmente, termina sempre com os belíssimos vinhos verdes do Minho e também deste território. E vamos agora até Ponte de Lima. A Rainha Dona Teresa, em 1125, outorgou carta de foral à vila, referindo-se à mesma como Terra da Ponte. Já no século XIV, Dom Pedro I, atendendo à sua posição geoestratégica, mandou muralhar aquela que é a vila mais antiga de Portugal. Falo-vos de Ponte de Lima e, se lá forem, conheçam a lenda, a história que se conta, da passagem do rio Lima pelos romanos. Tem lá uma história que vale a pena conhecer. Ponte de Lima. Ponte Lima é um dos concelhos mais visitados no país e felizmente que temos percorrido os vários passos do desconfinamento, o que nos tem permitido ter muitos visitantes no nosso concelho, nomeadamente ao fim de semana e até porque se avizinha também esta época de verão e de férias. E isso é obviamente extremamente importante do ponto de vista da dinamização económica do nosso concelho. Um concelho que tem um património cultural, um património ambiental, construído, rural, muito valioso e que tem também um património vitícola e gastronómico que seguramente se constituem como uma alavanca fundamental
para a promoção do nosso território. Nós decidimos proceder à requalificação de um edifício que faz parte daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa identidade, e recuperámo-lo exatamente para um centro de interpretação e promoção do vinho verde, no âmbito de uma candidatura aos fundos comunitários, no âmbito também de uma parceria que estabelecemos com a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, e que é um espaço não apenas de Ponte Lima, não apenas do Alto Minho, é um espaço de toda a região vitivinícola dos vinhos verdes. Nós temos uma enorme ligação ao mundo rural e àquilo que é o nosso património ambiental. E temos apostado fortemente num conjunto de equipamentos diferenciadores. Falo, por exemplo, do Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que é único no país. Falo da nossa área de paisagem protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, do nosso património construído, falo dos nossos trilhos e dos percursos pedestres, do turismo e do desporto náutico, também do desporto e do turismo equestre, que são hoje também equipamentos e infraestruturas fundamentais para a promoção do nosso concelho, associados, como eu já tive a oportunidade de referir, à nossa gastronomia e aos nossos vinhos, em que somos inquestionavelmente uma referência do ponto de vista nacional, e também temos procurado afirmar com um conjunto de parcerias e de protocolos com os nossos vizinhos da Galiza, nesta relação transfronteiriça, onde o vinho muitas vezes tem sido também um elo de ligação entre estas duas regiões irmãs. Nós temos uma das maiores romarias de Portugal, que são as Feiras Novas. Nós temos um dos maiores eventos equestres que se realiza no nosso país, que é a Feira do Cavalo, como temos também um conjunto de eventos relacionados com a vinha e o vinho, nomeadamente a Feira do Vinho Verde e dos Produtos Regionais, e também uma feira que foi introduzida há relativamente pouco tempo, com enorme sucesso, que tem a ver com a nossa casta loureiro. Portanto, nós nesta fase temos alguma dificuldade em dizer que podemos ou não realizar esses eventos. Haverá outros que, pela sua especificidade, não corremos grandes riscos. Falo, por exemplo, do desporto e do turismo equestre, com os Jogos Equestres, que se realizará no mês de agosto, mas obviamente há aqui um conjunto de eventos que, alguns dos quais já estão completamente perdidos. O brinde a Pinhel pela sua resiliência, que eu diria que é uma resiliência a todos os municípios com vinho, que faz parte também do ADN dos autarcas portugueses. Mas, acima de tudo, é uma resiliência para todos os portugueses, nomeadamente aqueles que têm, com pandemia e até sem pandemia, tido exatamente também essa resiliência no mundo rural, de perceberem que vale a pena investir e apostar no mundo rural, porque isso é decisivo para aquilo que é o nosso desenvolvimento. Um país que não tenha um mundo rural forte, obviamente que é um país que não tem futuro. Ora, nós queremos que este país tenha futuro, por isso aqui vai um brinde para o município de Pinhel, para os municípios com vinho, para os autarcas portugueses, eu diria, para os portugueses que acreditam no mundo rural. Quanto a si, que está a acompanhar mais esta emissão das Viagens de Baco, não saia, porque, para além do brinde, vem agora algumas imagens para que possam, se ainda tinham dúvidas, perceber o que podem encontrar em Ponte Lima.
E vamos agora à gastronomia de Ponte de Lima. Em Ponte de Lima, a gastronomia tem o seu ex-libris no arroz de sarrabulho servido com rojões de porco. A lampreia do Rio Lima, que pode ser cozinhada em arroz de lampreia ou lampreia à bordaleza. E também o bacalhau de cebolada, um prato muito famoso e muito bom, servido, eu diria, pela maioria dos restaurantes. É confeccionado nas tascas, nos restaurantes, e é de facto imperdível. E mais uma vez, estamos no Minho e por isso, entre as várias propostas de doçaria, está o leite creme queimado. Bom, para acompanhar, se quisermos, tudo isto, um verde branco, dá perfeitamente. Viana do Castelo é a cidade atlântica mais a norte de Portugal e onde encontramos o rio, o monte e o mar. Riqueza inigualável da etnografia vianense faz desta cidade a capital do folclore português, com natural destaque também para o artesanato, onde o relevo vai para a louça e os bordados. Claro que há muito mais e é isso que vamos tentar mostrar-lhe nos próximos minutos em Viana do Castelo. As nossas expectativas são grandes, uma vez que quando fomos abordados por este período pandémico, de facto vivíamos indicadores ao nível do turismo e da visitação muito significativos e com incrementos que nunca alcançados. Nesse sentido foi tal como para outros territórios, foi um período complexo em que também, percebendo das dificuldades da interrupção deste setor, entendemos que devíamos desenvolver um conjunto de iniciativas, não só para estar em contacto com os nossos agentes e produtores de vinho e também agentes económicos e da restauração, no sentido de preparar o melhor território para quando retomássemos, no fundo, se fossem retomadas as atividades. Nesse sentido, protocolamos aqui, em termos institucionais, com um conjunto de entidades, nomeadamente a Associação Empresarial, a Entidade Regional Turismo Porto e Norte, o Instituto Politécnico,
a Associação e Fórum de Turismo, no sentido de criarmos aqui uma rede municipal de turismo. E tínhamos como objetivo, no fundo, era melhorar a articulação em todas estas entidades e promover também, no fundo, a capacitação aos nossos agentes para, dessa forma, eles não perderem contacto e no fundo, identificarem e encontrarem perspectivas transversais e comuns no sentido de resistir e serem resilientes a este período, mas também se prepararem melhor para a retoma. Eu diria que há aqui as experiências ao nível do enoturismo serão sempre uma marca diferenciadora do nosso território, não só porque incluem vários agentes, nomeadamente os produtores, a restauração, e permite também experiências, nomeadamente nas adegas, com a visitação às adegas e com todas as experiências que podem viver, não só em termos do que é a degustação dos produtos locais, almoços, jantares vínicos, a visitação às quintas e digamos que a vivência, digamos, de alguns momentos significativos em função do que for o momento da visitação, seja numa perspectiva da vendima, seja até na preparação e na poda que nós aqui designamos, são sempre momentos de experiências muito riquíssimas e que continuarão a ser proporcionadas pelas nossas 7 adegas. Os produtores também geograficamente estão muito bem distribuídos por todo o concelho e não tenho dúvidas, quer seja no Vale do Minho, do Lima, do Neiva, terão certamente experiências únicas para viver e sentir. Há aqui um evento que eu gostaria de destacar, porque estamos, de certa forma, a incorporar algumas ações que é uma marca, que é, de facto, a Romaria da Senhora da Agonia, e que nós, mesmo estando no fundo, impossibilitados de concretizar um conjunto de eventos exteriores, ao ar livre, não é? Que são momentos únicos das festas, como por exemplo o cortejo histórico e etnográfico. Há aqui, de facto, vamos aproveitar estas festas para promover alguns momentos e pontuar as festas como alguns momentos que no ano passado não foi possível concretizar, mas que este ano queremos materializar, que passa por todas as iniciativas que pudermos concretizar em espaço indoor, no fundo em espaços fechados, controlando dessa forma, digamos que os acessos e no fundo o cumprimento das orientações que certamente a Direção-Geral de Saúde continuará a emanar. E dessa forma há aqui um incremento de alguns momentos das festas, como o mini festival folclórico, como de facto o momento quer da atuação dos Sons do Minho, que é um grupo com uma identidade muito própria e muito regional, o próprio Canário também, e são momentos de facto que vão proporcionar uma visitação à cidade, um envolvimento não só de toda a nossa comunidade, mas também de muitos visitantes que neste momento, e para viverem estes momentos, se dirigiam a Viana. Eu diria que, para além dos que identifiquei inicialmente, o incremento das novas ações no âmbito da Romaria, diria que será um momento alto e talvez um momento mais alto até ao final do ano para registrar, e naturalmente estamos a promover, nomeadamente com a Associação Empresarial, digamos que a identificação de um conjunto de ações que possam, dessa forma, também captar e identificar o nosso território como, um espaço neste período de retoma, de visitação, promovendo não só a nível nacional a cidade e o concelho, mas também aqui, uma vez que temos uma relação muito próxima e muito intensa com a Galiza, também proporcionando aqui um momento de identificação e de promoção da cidade e do concelho nesse mesmo espaço territorial. Vamos então fazer aqui um brinde, digamos que a Pinhel, Cidade do Vinho de 2020, 2021, e que de facto para o ano possam concretizar na verdadeira plenitude, tal como Viana conseguiu fazê-lo em 2011, e acreditem que é um marco significativo para todos, não só para os municípios, mas também para todos os produtores. A partir daí tudo será diferente, não tenho dúvidas sobre isso. Connosco foi assim e desejo que para Pinhel seja da mesma forma. Por isso, bem-ajam. Não saiam daqui porque nós temos mais. Temos uma viagem, embora virtual, por Viana. Isto para abrir o apetite para quando forem fisicamente.
agora, Viana do Castelo, que está desde há muitos anos ligado ao fiel amigo, o bacalhau. Daqui partiam para a Terra Nova e Groenlândia os bacalhoeiros. E muitas vezes vinha bacalhau e partia vinho verde. Bacalhau à Viana, bacalhau à Gilianos, bacalhau à Zé do Pipo, bacalhau assado, bacalhau na brasa e bacalhau de cebolada são alguns exemplos das muitas formas de tratar e confeccionar o bacalhau em Viana do Castelo. Nos mariscos, destaca-se o carro à moda de Viana. Não é mais nem menos do que uma especialidade com a santola. Cabrito, arroz de pato à moda antiga ou rojões à moda do Minho e vários peixes são outros exemplos. Na doçaria, atenção que vai ser duro. Meias luas de Viana, sidónios, rabanadas, santas luzias, manjericos, biscoitos de Viana, aletria e doces de gema. E termino com a famosa e deliciosa torta de Viana, que leva gemas, ovos inteiros, açúcar, farinha e aroma de laranja ou limão. É recheada com doce de ovos. Claro, ajuda um verdinho. Começo por lhe pedir que nos diga em breves palavras o que é esta Associação Regional de Desenvolvimento que, ao que sei, abarca a região da Peneda Gerês, não é isso? A Peneda Gerês é uma associação de desenvolvimento que opera nas regiões do Parque Nacional da Peneda Gerês. O Parque Nacional integra 5 municípios, Melgaço, Arcos de Alvés, Ponta da Barca, Terras de Ouro e Montalegre, portanto vai do Minho a Trás-os-Montes, e nós trabalhamos no desenvolvimento rural e no desenvolvimento turístico destes 5 municípios que integram com a área desde 2009, com a área da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés, que tem como zona tampão o Parque Nacional e depois como zona limítrofe a área dos municípios do parque, e portanto nós trabalhamos também em projetos transfronteiriços com os Xurés. Também passa o vosso trabalho pelo apoio ao financiamento de projetos? Não, nós não somos uma associação líder, portanto nós não somos uma associação que gere fundos comunitários, como acontece no território. Temos 4 associações que gerem fundos comunitários, a Adril, a Adriminho, a Ataca e a Adrate, na zona de Trás-os-Montes. Nós, efetivamente, trabalhamos com 90% com fundos comunitários, fazemos candidaturas aos programas regionais, aos programas nacionais, aos programas europeus, mas candidatamos. Portanto, nós não recebemos dinheiro, candidatamos aos fundos e desenvolvemos projetos em sintonia com o Parque Nacional e com os municípios do território. Eventualmente com outras entidades parceiras que vamos tendo, o IPVC, que é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho. Portanto, nós fazemos sempre que podemos abarcar. Tem também uma atividade que não encontrei ainda noutras associações, que é a Central de Reservas. Sim, nós temos, desde 1900, a ADER tem já 27 anos de existência e desde o início que foi criada uma central de reservas para que nós geríamos as casas-abrigo do Parque Nacional da Peneda Gerês. Foi feito um protocolo com o Parque Nacional, com o ICN, na altura, agora ICNF, para que pudéssemos gerir uma central de reservas, no fundo, para que nós pudéssemos fazer a gestão das casas e as reservas só para essas 10 casas. Depois, entretanto, como começou a funcionar bem, apareceu o turismo da aldeia, foi na altura que apareceu o financiamento do turismo da aldeia, e SOAS pedimos também para alargarmos, portanto, passamos também a fazer reservas em parceria com a ADER SOAS na altura. Depois apareceram também o turismo da aldeia de Lindoso, alargamos, e portanto depois fomos alargando até que começamos a trabalhar também com alguns empreendimentos turísticos do território do Parque Nacional, privados, e venda dos serviços. Por outro lado, também atuam na área da formação profissional, que deve ser, aliás, uma área importantíssima para esse território.
Sim, nós também não fazemos da formação profissional a nossa única atividade, nem a principal atividade, mas é uma atividade muito importante e à qual nós damos muita importância, porque nós fazemos formação profissional preferencialmente para os residentes no território de lacunas e às dificuldades sentidas por esses residentes em algumas áreas. Fazemos formação profissional, somos entidade certificada para a formação, fazemos na área da contabilidade, muito virada para o setor do turismo, atendimento em meio rural, inglês, francês. Portanto, tentamos dar resposta a todas as necessidades que nos vão fazendo chegar nas áreas muito ligadas ao atendimento. Nós, através da nossa agência de viagens, conseguimos agregar o alojamento, a restauração, as empresas de animação turística e as atividades e fazer pacotes turísticos que possam ser vendidos tanto a operadores turísticos como pessoalmente, a particulares. Isto porquê? Porque a nossa central de reservas só podia vender alojamentos, legalmente uma associação não pode vender pacotes turísticos e a única figura que existe que permite a venda de pacotes turísticos, que é o que é hoje procurado por quem nos visita, é a agência de viagens e, portanto, criamos a Go to Nature, que é uma agência de viagens da ADPG. Terminada que está esta viagem de Baco pelos vinhos verdes, vamos agora preparar-nos para outra região. As próximas emissões, 3 emissões, serão dedicadas à região dos vinhos do Tejo. Até lá!